Vamos embora. Muito obrigado também pela vossa presença, pela vossa participação. O Sérgio já disse, vamos estar os dois aqui 2 horas a falar convosco nesta primeira parte e depois um intervalo e depois uma mesa redonda com 2 diretores-gerais de 2 empresas do retalho de moda em Portugal, a CIA e a Natura. O professor Walter Cardime, eu vou-lhe pedir que, antes de começarmos, se apresente, porque se é que a maior parte de vocês já me conhece, ao professor Walter Cardime, que é meu colega no IAD e que é doutorado precisamente em História da Moda, fizesse uma breve apresentação. Bem, na realidade, obrigado pelo especialista. Eu não sou especialista em moda, mas de formação eu sou arquiteto pela Universidade de São Paulo. E estudei um pouco de filosofia, depois mudei no mestrado para antropologia. Quando vim para Portugal não havia mestrado, não havia nada. Acabei, depois de estudar na Itália, acabei vindo a me dedicar um pouco na área do design de equipamentos e produtos no Porto. E como não havia nenhum especialista para me orientar em antropologia da moda, acabei fazendo antropologia histórica da moda em Portugal. Do Isqueté passei para a Universidade Nova, que foi a única que tinha uma pessoa para me orientar. Terminei, isso durou alguns aninhos, mesmo assim, pesquisando periódicos femininos na Biblioteca Nacional, consegui levantar os dados da moda em Portugal desde a fuga do Dom João VI ao Brasil, 1808. Então eu passei quase 3 anos na Biblioteca Nacional lendo periódico feminino. Sei bastante da história portuguesa, das intrigas e fofocas, muita coisa que os portugueses não sabem. Portanto, a partir disso eu construí uma tese que no começo tinha 1.200 páginas sobre a moda portuguesa. O meu orientador mandou de volta dizendo que era impossível. Então eu reduzi para 736, eles aceitaram. Foi editada pelo IAD em 3 volumes. Se alguém gostar de ler um pouquinho relatos da moda portuguesa. Depois acabei desistindo da arquitetura, porque é um campo bastante restrito em Portugal, apesar de já ter trabalhado. E comecei a dar aulas. Na área do design, teoria da moda, criatividade, inovação e etc. Muito bem. E obrigado ao José por ter me convidado. Eu espero que seja útil um pouquinho aquilo que eu vou falar sobre moda. Será com certeza, eu também espero que gostem, mas depois vocês dirão, até porque têm também depois a avaliação final da ação e, portanto, vocês dirão. Nós trabalhámos em conjunto para vos dar aqui uma apresentação que não é... Tivemos que fazer muitas opções, obviamente, 2 horas apenas para falar sobre o retalho de moda parece que é muito, mas não é. Tivemos que fazer muitas opções, não damos quase números nenhum sobre o mercado, damos sim, no fundo, noções e conceptualização e a evolução do retalho da moda com as nossas opiniões, que depois, por 2, precisamente, homens ligados na prática às empresas do retalho de moda, faremos, de certa forma, a complementaridade entre aquilo que nós dissermos e aquilo que os profissionais que todos os dias têm que estar com as suas lojas abertas e a servir os consumidores, principalmente as mulheres, porque retalho de moda, obviamente, o homem também participa nele, mas não há dúvida que a grande consumidora do retalho de moda é naturalmente feminina. Aqui neste caso concreto, o retalho tem género e tem sexo, não é? O consumo não sabemos se terá, não sabemos ainda. A propósito disso, e ficam desde já convidados para no próximo ano, no dia 8 de março, que é precisamente o Dia da Mulher, assistirem à 4ª conferência do Fórum do Consumo, que vai ser dedicada precisamente a este tema. O consumo tem sexo? Vamos depois ver se tem ou não tem. Portanto, aliás, basta ver aqui este primeiro slide de entrada para nós vermos a complexidade que é o universo da moda, quer em Portugal, quer em qualquer outro país. Se repararem aqui nesta shopping is cheaper than a psychiatric, estão a ver, não é? Se calhar para as mulheres ir fazer uma compra, de facto, é mais barato do que ter que ir ao psiquiatra e no fundo, tomar medicamentos. E eu digo isto com algum conhecimento de prática, porque já muitas mulheres me disseram também isso.
Portanto, não é uma opinião masculina, é uma opinião que eu já recebi das próprias mulheres. Ou, por exemplo, este, não é? Quando eu compro, o mundo fica melhor. Aliás, se vocês virem aqui, só nestas imagens só temos praticamente mulheres, não é? Há, de facto, aqui um universo muito feminino. Buy now or cry later, não é? Isto é também o que os profissionais às vezes dizem, compra agora, não é? Portanto, depois vendeu-se e já deixou de ter e vai chorar com pena. Bom, de facto, o retalho de moda, a grande mensagem que o retalho de moda, em termos gerais, faz é esta. Dirigido principalmente às mulheres. Venham, vocês são fantásticas, não é? E é isso que o retalho de moda quer, é que as mulheres se sintam fantásticas, deslumbrantes, de arrasar completamente. Esta era uma mensagem que podia estar em qualquer loja de moda. E é assim também que as mulheres, de certa forma, se sentem muitas vezes quando estão a fazer compras. Poderosas, enérgicas, fantásticas, não é? Super mulheres. E este estado de excitação, este estado de espírito digamos, valorizado quando estão perante a moda, é algo que está inerente à sua atividade. Nós temos aqui muitos homens que provavelmente não se revêem neste estado de excitação quando estão numa loja ou num shopping, mas a maior parte das mulheres, acreditem, sente-se um pouco isso. Eu depois, no debate da mesa redonda, gostava de ouvir também intervenções e comentários femininos, ou, no fundo, a concordar ou a discordar, obviamente, porque também, enfim, embora as mulheres sejam, digamos, um género, há também exceções e há também, obviamente, diferenças e não são naturalmente todas iguais. Mas há algumas, temos que reconhecer, têm um pouco mais acentuado deste lado de se sentirem um pouco vazias, não é? Quando, de facto, não podem, por qualquer razão, fazer as suas compras. É claro que isto é um saco, não é uma mulher, atenção. E é isto que os sacos também de compras, todos os nossos sacos, os sacos que todas as empresas utilizam, obviamente se lamentam quando estão vazios. Uma das coisas que os especialistas do retalho, os profissionais do retalho gostam é de ver sacos a circular nos centros comerciais ou nas ruas e, tanto quanto possível, cheios, não é? E nós hoje vamos falar em algumas empresas que estamos todos habituados a ver circularem muitos destes sacos. Aliás, deixa-me só fazer também aqui um aviso. Nós vamos falar em muitas empresas, mas ficaram muitas outras por falar. Não tivemos nenhum critério de escolher só as melhores ou só as maiores, não. Escolhemos algumas para ilustrar, para dar exemplos àquilo que estamos a falar. E depois na mesa redonda até temos duas que vão estar aqui, themselves, para falarem sobre si próprias. Portanto, vão haver muitas insígnias que nós não iremos, obviamente, falar. Agora, de facto, qualquer profissional da moda ou de qualquer outro ramo de atividade gostaria de penetrar na mente das mulheres, na mente dos homens, na mente dos consumidores. Saber, descobrir o que é que eles pensam, como é que eles reagem, o que é que eles sentem efetivamente. Porque os profissionais que conseguirem descobrir como funciona o nosso cérebro, o cérebro humano, vão ter uma vantagem competitiva muito superior aos outros que não conseguirem, não é? Embora o cérebro do homem e o cérebro da mulher também não sejam exatamente iguais, e nós sabemos isso por razões fisiológicas, que há algumas diferenças. Há partes do nosso cérebro que são mais acionadas nas mulheres, outras são mais acionadas nos homens, e isso tem tudo a ver depois com os seus comportamentos de compra e com a forma como essas pessoas, esses homens e essas mulheres consomem. Aliás, se pensarmos no comportamento dentro de um centro comercial,
e ainda que seja caricatural, naturalmente, mas é um pouco este o comportamento, não é? Há dois comportamentos muito diferentes do homem e da mulher quando têm a mesma missão. A missão de comprar qualquer coisa num shopping center e, de facto, quer em termos daquilo que é gasto, quer em termos do tempo despendido para atingir esse objetivo, há diferenças significativas. Mas não só aqui, a nível do shopping, por exemplo, se pensarmos diante de um espelho, qual é a reação de um homem e de uma mulher quando estão diante de um espelho? Uma mulher, por exemplo, ou melhor, o homem, quando está diante de um espelho, vê-se com 10 anos a menos e com 10 quilos a menos. Vê-se ainda com o cabelo preto, às vezes, elegante, etc. Mas a mulher diante do espelho vê-se com 10 anos a mais e 10 quilos a mais. É um pouco isso. Portanto, são duas percepções completamente diferentes da mente humana, só por uma questão, de facto, de género. O homem, neste aspecto, é muito mais otimista, não é? E a mulher é muito mais pessimista. Penaliza-se muito mais a si própria. Mas o nosso objetivo aqui nesta conferência, de facto, é falar sobre retalho de moda. E onde é que nós poderemos situar o início, o começo do retalho de moda? Depois o Walter vai aprofundar bastante esta questão, mas só para dar o pontapé de saída, o retalho de moda começou com a criação de um conceito comercial chamado Department Store, grande armazém, loja de departamento. Aristide Boucicaut, um francês, em 1852, abriu esta nova loja, neste edifício que vocês estão aqui a ver, em desenho, chamado Le Bon Marché. Le Bon Marché, que ainda hoje existe em Paris, foi o primeiro department store na história. Depois, obviamente, nos anos que seguiram, o Macy's foi logo 2 anos depois, nos Estados Unidos, depois tivemos o Harrods, depois o Selfridges, e, enfim, e hoje temos um conjunto diversificado de department stores, que é um conceito mais que centenário e que, de certa forma, em alguns aspectos, até já está na sua fase de declínio. Mas foi aqui que o Aristide Boucicaut decidiu concentrar todos os produtos que, à época, no final do século XIX, existiam no mercado, alimentares e não alimentares, e, nomeadamente, o retalho de moda. A moda que se começava, nessa altura, a desenvolver. E que todos os department stores, de um modo geral, depois fomentaram e alimentaram, talvez com algum destaque no que respeita, por exemplo, ao visual merchandising, que é outro aspecto que nós vamos aqui referir, com o Henry Selfridge, não é? Que, com o Department Store Selfridge em Londres, revolucionou o visual merchandising e o vitrinismo. Em Portugal, nós tivemos uma espécie de cópia de um department store, de um grande armazém, que foram os grandes armazéns do Chiado, que hoje já não existem com esta função, porque, como saberão, no incêndio de Lisboa, do Chiado, da década de 80, eles foram arrasados, mas que depois foram reconstruídos e hoje todos conhecem como um shopping center, não é? Um centro comercial que tem exatamente o mesmo nome, Grandes Armazéns do Chiado. Mas, aqui em Portugal, no final do século XIX e princípio do século XX, este edifício, este department store, era quase um ex-libris da cidade. Foi este department store que começou a fazer a primeira publicidade, começou a ter os primeiros veículos comerciais, tinha um número de telefone que era o 1392, imagina. 1392, era um telefone dos grandes armazéns do Chiado, não é? E ficava situada mesmo no coração da cidade de Lisboa, que hoje é uma zona verdadeiramente extraordinária. Já naquela época era, mas hoje, juntamente com a própria Baixa, que está num processo de transformação extraordinário, e com a Avenida da Liberdade, que também iremos falar um pouco aqui durante a nossa apresentação, porque a Avenida da Liberdade hoje está digamos, é quase um fenómeno de moda, similar a muitas das avenidas das grandes cidades europeias, de Paris, Londres e Bruxelas, com um segmento muito especial da moda, que é o comércio ou o retalho de luxo, não é?
Este foi o Macy's, como já vos tinha dito, também 2 anos depois. O Macy's hoje é uma empresa que contraria esta classificação do Department Store como um conceito comercial que está na fase de declínio, porque o ano passado foi o conceito que nos Estados Unidos mais cresceu, a 2 dígitos. E cresceu porque se está também a transformar. O Department Store já há muito passou a fase de ter produtos da própria insígnia, porque começou a introduzir os chamados franchise corners com grandes marcas internacionais, mas o Macy's também já passou esta fase dos franchise corners, e o que o Macy's agora está a fazer é aceder departamentos inteiros, pisos inteiros, a algumas das grandes marcas internacionais, para elas fazerem lá, dentro do seu Department Store, a sua flagship store. E, portanto, hoje o Macy's é um Department Store que tem flagship stores dentro de si próprio. E com isto conseguiu alavancar uma atração muito superior àquela que tinha antes, e isto refletiu-se naturalmente nas vendas. O Harrods, penso que todos também conhecerão, é visita obrigatória para quem vai a Londres, não é? Não só pelo edifício, que é extraordinário, mas também pelo seu próprio interior. Aqui ao Harrods, cerca de 60% dos clientes que todos os anos lá entram são turistas, são estrangeiros. Vão, efetivamente, fazer, no fundo, um comércio de turismo, que, diga-se de passagem, é um dos segmentos mais importantes neste momento em termos de retalho, que é o retalho turístico. Em Espanha, 75 milhões de turistas em cada ano. Nós também aumentámos significativamente o número de turistas na cidade de Lisboa e na cidade do Porto e, no fundo, em Portugal. E hoje o retalho turístico é extraordinário. Qualquer dia tenho que fazer uma conferência só sobre o retalho turístico, porque vale a pena começar a olhar com mais atenção para este segmento. E depois chegamos à atualidade. E na atualidade temos uma panóplia, um conjunto tão alargado, tão diversificado de ofertas comerciais, que é verdadeiramente extraordinário. Como vos disse, os nossos convidados da mesa redonda são precisamente os diretores-gerais destas 2 empresas, da CIA e da Natura. Aqui temos, por exemplo, os fundadores da CIA, que eram 2 irmãos, e temos as declarações de missão, chamemos assim, de ambas as empresas. A CIA com assegurar moda de qualidade, com a melhor relação qualidade-preço em todas as etapas da sua vida, em lojas atrativas e onde é fácil comprar. E a Natura com esta declaração de missão, proporcionar às mulheres um estilo de vida atual e harmonioso, natural e alternativo, pautado por um consumo consciente, responsável e solidário. Parece quase poesia, não é? E, portanto, temos aqui 2 empresas bem diferentes, com percursos muito diferentes. A CIA é uma empresa, não sei se já centenária ou se mais do que centenária. A Natura é uma empresa que vai fazer no próximo ano 20 anos de existência. O CIA também é uma empresa que desde sempre esteve na moda. A Natura é uma empresa que fez uma transição de sortido mais ligado a gifts e a ofertas e à casa para a moda, e, portanto, vai ser muito interessante confrontarmos estas 2 visões, estas 2 experiências diferentes no que respeita ao retalho de moda. E agora, passava aqui ao meu parceiro, o apontador, para ele fazer então a continuação.